Boa tarde, estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus por meio do canal A Palavra, a Luz da Verdade, com o intuito de trazer o ensino da Palavra de Deus, a luz da Palavra, para dar entendimento a algumas das pessoas que não entendem, não têm o discernimento da Palavra de Deus, para de alguma forma podermos contribuir para o bem espiritual de algumas das pessoas que assim precisam. Vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti e rogamos a Tua misericórdia sobre cada um de nós, que o Teu poder, que a Tua vontade, meu Deus, possa fluir para junto, por meio do Espírito Santo, do Teu Espírito, haja uma palavra enviada do Senhor, extraída da Tua Palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Seremos muito breve nesta meditação, que deixa de ser meditação para ser uma reflexão. Queira que assim seja feito, mas se porventura for da vontade de Deus, do Espírito Santo, exprimir, falar mais algo a mais do que anotamos aqui, que assim será. Então vamos lá. O título dessa reflexão é O Perigo de quem se opõe à vontade de Deus. Repetindo novamente, o perigo de quem se opõe a estar na vontade de Deus. Então vamos aqui a uma introdução. De que se trata isso? O perigo de se opor a estar na vontade de Deus. Aí vai entrar uma coisa muito séria, que se chama vontade própria, a soberba e o orgulho. O princípio e a raiz de todos os males que adveio de um ser celestial que não quis se submeter à vontade de Deus, quis que reinasse o seu querer, o seu orgulho, a sua ganância, presunção, para querer tomar o lugar de Deus, que foi Lucifer, que hoje é Satanás. Então, tudo que veio a ter a origem sobre a mentira, o orgulho, a soberba, tudo provém dele. E ele foi expulso e está sobre o domínio da terra, pois o Senhor Jesus disse: eis aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. E agora, o que é que está acontecendo na terra? Esse espírito de Satanás, que ele tem como o espírito atuante principal do caráter, da qualidade dele, se chama a mentira. Então, como é que ele se infiltra, essa astúcia dessa ferramenta dele para com os homens, para atingir? Porque ele se levanta sobre tudo que é de Deus, porque ele já sabe que está condenado. Então, qual é o papel principal dele? Enquanto ele tem tempo, se revoltar, se vingar de Deus, se infiltrando
dentro da mente do homem, corrompendo o homem para o erro e para se desviar da verdade de Deus e se opor até mesmo contra ela, como ele a fez. Isso é um grande perigo. E como é que esse espírito de Satanás atua? Pois bem, vamos dar só um ou até mais outro exemplo. Quando a pessoa não quer saber de Deus, quando uma pessoa desobedece a Deus, quando uma pessoa começa a ter desejos próprios por coisas que está fora da vontade de Deus, os espíritos malignos das trevas e o espírito de Satanás acha brecha e ele embute através de pensamentos e palavras para corromper o sentido daquela pessoa e ali ele começa a reinar na vida daquela pessoa para a pessoa fazer a vontade do próprio reino das trevas. E aí é onde tem acontecido muitas coisas ruins aqui na Terra. E é aí onde tem proliferado um reino maligno na mente das pessoas que até mesmo se via a Deus e começou a se corromper com aquilo que mais atrai as pessoas. O que mais atrai é a ganância e a soberba para fazer e querer a sua própria vontade. Tem dado espaço para o diabo controlar e colocar até mesmo ideias para como prevalecer com a mentira e com o viver fora da vontade de Deus. E aí tem sido uma desgraça na vida de muitas pessoas e aqui na Terra. É isso o papel do príncipe das trevas. Então, a gente temos que atentar bem para a lei da vontade de Deus. Aquele que se inclina para o temor e conserva o coração e a mente no temor de Deus e se submete, tem o coração puro, o coração temente, fiel para se submeter a Deus com gratidão, esse estará blindado dos ataques desses espíritos malignos e que uma das coisas que ele mais atua é através da mentira. E nessa meditação falaremos um pouco sobre essa atuação da mentira. Vamos ter como texto básico aqui somente 2 versículos em 2 livros diferentes e aí já chegamos ao início dessa reflexão. Primeiro livro, 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 até o 11. Olha só o que diz. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Primeiro versículo 9. Então, isso se refere a quem? Ao anticristo, que ainda vai começar o seu reinado. Quando é isso que vai começar essas atuações e que já está proliferando no meio religioso e político? Mas como é que vai atuar mesmo com toda a eficácia? Quando o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, vir com os anjos, tocar a trombeta e o Espírito Santo que está aqui, junto com aqueles que são os verdadeiros adoradores, fiéis a Deus, puros de coração, subirem para a eternidade. E aí, quem vai comandar essa terra aqui
planeta Terra, vai ser o anticristo através do espírito, do próprio espírito de Satanás aqui nessa terra. Então ele vai ter prodígios de enganar. Já está proliferando esse espírito, já está atuando e tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que a gente tem sempre falado aqui, examine as escrituras, peça discernimento a Deus para entender a verdade de Deus e a vontade de Deus e saber discernir aquilo que não é de Deus. Porque o diabo está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, se não me falha a memória, que não é de se admirar, o apóstolo Paulo falando, que o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. O que quer dizer isso? Que há pessoas que poderá estar usando a própria palavra de Deus, está num canto sagrado e ali ser o próprio Satanás disseminando as suas mentiras através de ensinos errôneos. Por isso que há uma necessidade de ter o discernimento de espírito. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Então, tem pessoas que rejeitam a verdade de Deus, rejeitam o evangelho da graça para fazer o seu próprio evangelho, fazer sua própria vontade. Não acham interessante o evangelho de Cristo, o evangelho da crucificação, da cruz. Eles não querem um evangelho assim. Foi igual quando Jesus veio a este mundo e que preferiram Barrabás. Não quiseram Jesus como rei. Então, Jesus fez muitas maravilhas, ensinou o caminho do bem, mas muitas pessoas queriam que Jesus reinasse nessa terra, fosse o rei e dominasse e reinasse nessa terra. Mas Jesus veio trazer o reino espiritual, o reino de Deus para salvar, dar salvação à nossa alma, não para resolver problema físico e político aqui na terra. Não, o intuito e o principal objetivo do plano de Deus através de Jesus foi dar salvação da alma e não trazer riqueza e solução política, não. Então, há muitas pessoas que não aceitam o reino de Deus, o evangelho da graça, porque quer um evangelho para reinar aqui, para ter uma vida aqui já, uma vida de muita abundância, de querer que o reino da morada deles sejam aqui. E não é isso. A eternidade é lá no céu, no reino de Deus, no qual ele trouxe a salvação para a alma. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará o poder do erro para que creiam na mentira. Então, muitos serão enganados com a mentira, porque esse anticristo vai vir com a operação de maravilhas com a mentira e muitos vão crer nessa mentira. Agora vamos para a última reflexão de uma passagem bíblica que está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 21 e 22. Isso foi no tempo do rei Agabe. O rei Agabe se distanciou, saiu do texto, do tema principal dessa meditação. Não se submeteu à vontade de Deus e saiu da vontade de Deus. Se opôs a ficar na vontade de Deus e casou com uma mulher idólatra e começou a seguir os deuses, se afastou da esposa que era idólatra. E aí, o que aconteceu? A gente vamos ver aqui. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse-lhe ele, um dos espíritos dos falsos profetas de Baal, que era coordenado por Jezabel.
a esposa de Agabe, que era idólatra. E ele disse o seguinte: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Baal, de Jezabel. E o Senhor disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Deus dá um livre-arbítrio. Quem quiser mentir, quem quiser viver na mentira, falar em nome de Deus, usando mentira, Deus dá o livre-arbítrio. Mas sabendo que no dia do juízo final, todos daremos conta do que foi ensinado e falado em nome de Deus. Então, tem que vigiar. Temos que vigiar, porque a nossa salvação é muito importante. Então, a atuação do espírito de mentira é para que ele atua mais naquelas pessoas que são orgulhosas, as pessoas que são soberbas e têm sua vontade própria e querem viver uma vida de ganância, de regalia aqui. Não se preocupa com o principal que Jesus veio trazer, o Evangelho da Graça, a salvação para a eternidade. Então, quando a pessoa se preocupa em querer viver, em querer se submeter mais o reino dessa vida e vive uma vida sem querer se submeter a de Deus, ela começa a ser atacada, ela começa a dar brecha para esse espírito de atuação do diabo, que é o espírito da mentira. Então tem que ter muito cuidado, porque ele soa na mente, ele coloca vozes, e quando você não está na vontade de Deus, você fica nas mãos desse espírito maligno para ele dominar. Porque a pior coisa nessa vida é quando a pessoa sai da proteção de Deus. Quando sai da proteção de Deus, já era. Quando você não se submete, se opõe à vontade de Deus, você fica sem a proteção de Deus. E foi o que aconteceu no final da história do rei Acabe. Foi para essa guerra, deu ouvido aos profetas de Baal, e o que aconteceu? O profeta verdadeiro, Micaías, que muitas das vezes o profeta verdadeiro é discriminado, é desprezado, é taxado, como aconteceu com Micaías, levou até um bufete no queixo do principal falso profeta, Zedequias. Mas ele disse: se foi o Senhor que falou, isso vai se cumprir. E quando as coisas são ensinadas com verdade, que são de Deus, elas se cumprem. E se cumpriu do jeito que o profeta Micaías disse: tu irás, mas não voltarás. E foi isso que aconteceu com Agabe. Não voltou, foi morto na guerra. E é assim que todo aquele que se opõe, que não se submete à vontade de Deus, o final é isso: perder a salvação. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, por tua graça e misericórdia, Senhor, o Senhor tem nos usado na tua palavra. Nos ajuda a estar sempre agradecido, sempre satisfeito e sempre vigiando, meu Deus, o nosso coração para não se levantar, não se opor contra a tua vontade, e ser humilde e grato pela tua vontade, que é boa, Senhor, e agradável para todos nós, para a nossa salvação. Te louvamos em nome de Jesus. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos, se reúna com sua família na sua mesa e celebre a gratidão a Deus. Amém.